Fala galera! Nessa aula você vai entender o que são classes e objetos. É muito importante na orientação a objetos você entender o que são classes e o que são objetos. E a gente vai utilizar a linguagem Java. Não se preocupe muito com a sintaxe, se preocupe em entender basicamente o que é classe e o que é objeto, porque durante o curso nós vamos exercitar bastante, então fique bem tranquilo quanto ao sintaxe do Java. Classes e objetos em Java é muito importante a gente entender ali o que são cada uma dessas coisas. Primeiro, vamos para classes. O que são classes? Classe é uma estrutura que define o tipo de objeto em Java. Imagina ali que a classe vai ser a estrutura que vai definir como vai ser aquele objeto, beleza? E o objeto, enquanto o objeto já é a instância, já é a criação. Imagina que você vai ouvir muito esse termo, instância de objeto, e associa essa palavra à criação de objeto. Quando você está instanciando um objeto, significa que você está criando um objeto. Você está criando um objeto novo na memória do seu computador, do seu programa ali que você está criando, beleza? Então é muito importante a gente entender que a classe é como se fosse esses moldezinhos aqui, ó, tá vendo? Esses moldes de massinha, eles são as classes e esses moldes que vão definir como vai ser o objeto. Não significa que a classe seja o objeto em si. Significa que a classe vai definir como vai ser as características, como vão ser as características e os comportamentos daquele objeto. Então é basicamente isso. A gente tem aqui os moldes e o objeto em si, são esses moldes aqui, a característica, a classe em si são esses moldes e o objeto em si é o resultado desses moldes, é o que sai de objeto de cada molde. Ou seja, uma classe ela pode gerar N objetos, desde que tenham essas mesmas características e esses mesmos comportamentos, beleza? É basicamente isso. E agora como é que funciona isso, Nathaniel, no código? Como é que funciona essa questão essa abstração de classes e objetos no código de verdade? Funciona da seguinte maneira: imagine uma classe pessoa, eu tenho aqui a classe pessoa e atributos, nome e idade. Eu tenho uma classe chamada pessoa e que ela tem atributos. O que são esses atributos? São características dessa classe. Qual é a característica que uma pessoa tem? Nome e idade. São características de uma classe específica, uma classe chamada pessoa. Além de atributos, eu também tenho métodos. O que são métodos de uma classe, por exemplo, de conta bancária? Eu tenho uma classe aqui de conta bancária. E o que são esses métodos dessa classe conta bancária? Eu tenho um método chamado depositar e um método chamado sacar. Métodos são ações que eu tenho, comportamentos que eu tenho daquela minha classe. Eu posso ter um comportamento nessa classe de depositar e de sacar alguma coisa. Então, são comportamentos que eu tenho numa classe específica. Embora uma classe conta bancária também tenha atributos, que são o nome do titular ali, o saldo, ou pode ter outros atributos em uma conta bancária que você pode criar a partir de uma classe. Pense o seguinte: eu tenho uma classe, eu tenho atributos e eu tenho métodos que vão definir as características e os comportamentos da minha classe. Eu tenho uma classe chamada conta bancária, que é isso aqui. Eu tenho atributos chamados titulares, saldo, que são as características da minha classe. E eu tenho métodos que são depositar e sacar, que são comportamentos específicos daquela minha classe, beleza? Então eu tenho aqui os atributos. Os objetos em si, eles podem ser vários a partir de uma única classe. Eu tenho uma classe conta bancária aqui, ó, e eu estou criando um objeto chamado conta bancária Nathaniel e conta bancária fulano. Repare que eu estou usando uma palavra reservada do Java chamada new. Todas as vezes que eu utilizar essa palavra reservada no Java chamada new, eu estou criando uma conta bancária. Eu estou criando um objeto da classe conta bancária. Então eu tenho um objeto aqui, conta bancária Nathaniel, que é da classe conta bancária, e eu tenho um outro objeto chamado conta bancária fulano, que é da mesma classe conta bancária. Então eu posso usar os dois objetos aqui e utilizar os comportamentos desse objeto, como depositar e sacar. Bom, naquele nosso projeto, eu criei aqui a classe pessoa e a classe conta bancária.
Não se preocupe ainda com esses termos private, public. Não se preocupe com eles ainda. Eu ainda vou mostrar em outras aulas para que funcionam esses termos, tá? Mas pense no seguinte, eu tenho aqui duas classes, uma classe chamada pessoa, outra classe chamada conta bancária. Essa classe, eu vou lá no meu método main, que é onde eu inicio o meu projeto Java, sempre a partir desse método main aqui, que eu vou executar outras instruções para o meu programa nesse método main. Aqui eu estou instanciando os dois objetos, que é o conta bancária Nathaniel e o conta bancária fulano. Eu posso aqui depositar esse valor e pensa no seguinte, eu tenho aqui um saldo e eu posso mostrar aqui qual é o saldo. Aqui, ó, ele tem um outro método chamado imprimir extrato, que seria mostrar o comportamento desse cara. Então eu posso utilizar inclusive esse método aqui, ó, conta bancária fulano ponto imprimir extrato, e que se eu executar isso aqui, ele vai imprimir exatamente o extrato que eu tenho. Se eu vim aqui, ó, executar, ele vai imprimir essa mensagem aqui, que é o nome do titular. Como eu não coloquei quem é o titular aqui, ele vai colocar o titular como nulo, porque eu não coloquei o nome do titular. E ele vai colocar o saldo 00 aqui. Então, porque eu não depositei nada na conta de fulano. Eu só saquei. Então, eu posso vir aqui e colocar depositar. E eu estou depositando um numérico aqui, um double. E agora, se eu executar o programa, ele vai executar com saldo de 1. Agora, eu vou chamar de novo esse método depositar. Conta bancária, fulano, ponto, depositar. Eu vou depositar aqui 2D. O Java, quando a gente utiliza o double, a gente tem que colocar o D aqui, tá? E aí eu vou executar novamente o meu método. E ele está dizendo aqui que eu tenho uns 3 de saldo, porque ele somou o 1 que eu tenho aqui, mais esse 2. Então, eu consigo ter 3 de saldo aqui na conta bancária do fulano. Tá, mas e se eu quiser imprimir a conta bancária do Nathaniel? Eu vou olhar aqui, ó. Conta bancária do Nathaniel, eu posso usar o mesmo método de imprimir esse extrato. Então, eu venho aqui, ele vai imprimir o extrato também do Nathaniel. Se eu rodar, aqui, ó, esse é o extrato do Nathaniel, que tem um, que eu já tinha colocado um aqui para depósito, beleza? Pense no seguinte, eu tenho vários objetos e eu tenho uma classe específica que eu posso ditar comportamentos para utilizar aquele objeto em específico, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se preocupe com o código em si, você não tem que entender o código agora. Eu vou passar várias atividades no futuro para vocês. Em outras aulas você vai entender um pouco mais da sintaxe. O importante é que neste momento você entenda o que são classes e o que são objetos. E também entenda um pouco ali sobre atributos e métodos, o que são as características da classe e o que são os comportamentos daquela classe em específico. Beleza? Te espero na minha próxima aula.